aqui é a Rebeca e simplesmente eu vou contar uma história que simplesmente não é real, mas é assustadora. E eu vou contar pra vocês que essa história era quando minha avó contava, quando era bem bebezinha mesmo. E também ela é um pouco assustadora, mas não tanto, né? Então eu vou falar. Simplesmente vivia uma garotinha no meio da rua. E ela, minha avó contava, ela vivia simplesmente na rua. Ela era uma menina de rua, só que um dia macabro, muito estranho, tudo nublou. Normal, mas o que aconteceu, que eu vou te contar, você não vai acreditar. Um carro preto muito escuro, com completo de pessoas saíram do carro. E quando a garotinha viu a cara do cara, que porque deu pra ver o que saiu primeiro, tava com a cara simplesmente com uma máscara. Ela não viu a cara dele, mas viu a máscara e viu também que ele tinha uma arma no bolso. E ela, com medo, saiu correndo. E depois de alguns minutos, aquele carro não estava mais perseguindo ela. Depois de alguns dias, simplesmente aconteceu uma coisa que eu vou te contar. Simplesmente a garotinha ficou sozinha novamente na rua transparente. Uma rua que ninguém conhecia e não tinha casa, só tinha mato. E um dia alguém chegou e falou assim para a garotinha: "Oi, você está bem? O que você está fazendo sozinha aqui?" E a garotinha perguntou: "Quem é você?" Eu simplesmente, anos atrás, eu ficava em uma rua cheia de casas, não como essa que não tem nenhuma. Simplesmente algum carro veio com carros completos, com pessoas de máscara e de arma. Vinham para cima de mim e queriam me pegar. E ele falou: não. O que pode estar acontecendo? Essas são as maneiras que o meu filho trabalha. Que os meus filhos trabalham. Então ela ficou muito assustada. E quando ela viu que estava numa estrada, quando ela acordou, era tudo um sonho. Mas o sonho também só era do rapaz que tinha achado ela, porque os assassinos não eram sonho. Então, alguns longos meses, alguém chegou perguntando: "Você quer um dinheiro?" Até que do nada alguém atira nela. E quando a garotinha vê, é os mesmos caras. E aí ela sai correndo, pega o dinheiro e sai correndo. Só que quando viu, já era tarde demais. Por quê? Porque vinha outro cara e pegou ela no colo. Mas por sorte, algum vizinho ali tinha ligado. Ela foi para uma rua mais aberta, que tinha várias casas. E isso aconteceu, por isso chamaram a polícia, o vizinho. Então a polícia prenderam eles. Longos dias, a polícia perguntou: "Por que você estava atrás daquelas garotinhas?" Aquela garotinha. E o assassino perguntou: "Eu me chamo Brendo. E eu quis fazer isso porque anos atrás, essa garotinha simplesmente ela fez uma coisa que ninguém podia saber no mundo. Ela pegou uma faca, matou a própria mãe e saiu rindo da cara da mãe. E depois de alguns meses matou o pai. E depois saiu como se nada tivesse, fingindo ser uma garotinha de rua. Mas ela engana todo mundo. Por isso que o vizinho ligou para a polícia, para mim, porque eu queria acabar com isso tudo, dessa história, desses meses. E o policial não acreditou e ele ficou mais 10 dias preso.
E por longos dias a garotinha perguntou para sua avó: Vó, desculpa, mas eu preciso fazer isso. E longos dias a avó estava morta. Mas, quem sabe, a garotinha não matou. E ela fez isso como o ladrão tinha falado. Ela matou a família. Então, o ladrão estava certo. E também ele não podia ser um ladrão. E sim, um que queria salvar o mundo. Só que os policiais não acreditaram nele. E aí, minha avó disse que quando a gente desobedece os pais, isso que acontece. Ela só matou a mãe e o pai por causa disso. Vou te contar. E simplesmente porque ela era muito fedora. Ela não gostava de tomar banho. Ela era muito chata. Ela não queria. Ela ficava respondendo o que a mãe falava. Então, aí, um longo dia, ela teve que tomar banho. E a mãe pegou a força pelo cabelo com a sandália e deu um tapa nela. E aí ela foi correndo pro banheiro. Mas dias depois disseram notícia que a mãe da garotinha tinha morrido, mas ninguém sabe por que foi. Só esse ladrão ficou filmando e depois acabou esquecendo o celular no bolso. Então, aí ele pegou o celular, olhou no bolso, pegou o celular e mostrou as imagens todas para a polícia. A polícia soltou todos os assaltantes. Então, não preveram, porque essa menininha com certeza ia ser inteligente e ia fugir de novo. E a polícia dessa vez prendeu a garotinha. E dessa vez a garotinha se perguntou. E do nada, alguém viu o barulho muito alto e bizarro. Miau, miau, como se fosse o de um gato normal, mas um gato normal. Só que quando eles abriram a cela da garotinha, ela tinha feito um buraco com as próprias mãos. E aquele barulho foi ela cavando. Ela era um gato. Não. Minha avó falou. É porque eu esqueci um pouco, né? E minha avó falou que ela se transformou em um bicho. E simplesmente poderia ser um skinwalker. Mas minha mãe nunca me disse isso. E minha avó falou que isso não era verdade. Skinwalker não era. Mas ela era uma criatura ovelha. Simplesmente a criatura ovelha não é tanto como você nunca viu na internet. Ninguém sabe disso. Só minha avó me contou tudo. Essa ovelha era criada há muitos anos atrás. Então, ela fazia muitas maldades. Simplesmente ela era do mal. Mal mesmo. E simplesmente ela matou o seu dono. Simplesmente matou o dono. Como que uma ovelhinha ia fazer isso? Ela pegou uma faca na boca. Quando o dono estava dormindo, pulou em cima da cama, abaixou a cabeça e foi para baixo, enfiando a faca no senhor idoso. E isso aconteceu em 2019, não, 2700 anos atrás. Simplesmente não vou falar que foi isso. Foi simplesmente na época de Davi, há muitos anos atrás. Se for na época de Davi, você já sabe, foi há muitos anos atrás, 390, 60 mil anos atrás. Eu não sei quantos anos atrás, mas foi bem longe dessa época. Foi uma época que nem minha mãe existia, nem você, nem ninguém existia. Só que por um longo dia e momento, a garotinha da história não era uma garotinha, e sim essa ovelha que matou o próprio dono. E por isso, ela também ia. E aí ela se transformou em uma pequena garota. Por isso que essa mãe adotou-la. E como adotou, aí depois
fizeram ela de garotinha. E depois ela matou a mãe. Por isso que falam de notícias que ela é uma garotinha que matou. Mas é essa ovelha do mal. E se você... E aí é o fim da história. Do nada, um cara atira nela. E acaba tudo a cena da história. E a garotinha é muito malvada. Simplesmente uma ovelha. Essa ovelha simplesmente comeu ela. E essa ovelha era quem comia ela. Simplesmente por quê? E por que essa ovelha comeu ela? Simplesmente porque anos atrás ela tinha pegado a filhotinha dela, que é bebê. E aí ela ficou muito brava e acabou virando esse tipo de bicho que ninguém sabia. Então, se gostou da história, deixa o seu like. E lembrando que não é real. Um beijo e fui, meus amores.